Amor, fala lindo. Falar pra você, viu? Nós ensaiamos em casa, chega aqui, você... Fala comigo, né? Boa noite. Boa noite. Oi, Aguinha. Obrigado, Eli. Como é que vocês estão? Eu fico feliz de ver a igreja do jeito que está, né? Quem já foi tocado por Cristo aí hoje, hein? Olha, sabe o que a gente vê? Que não tem nada a ver com a gente mesmo, né? Que nós somos falhos, né? E Jesus se fazer presente no meio de tanta gente falha. Eu falo por mim, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, sabe? Eu não mereço isso aí, não. E Ele já veio aqui, Ele já baixou, o céu está baixinho aqui. Eu acredito, assim como eu, muitos sentiram a presença de Deus. O Eric trouxe um presentão, né? Eu gosto dessas músicas antigas, sabe, cara? É uma versão top, né? Gostei também, cara, gostei. Sabe, eu não sei vocês, mas eu e a Fabiana temos uma história, né? E algumas coisas lembram a nossa história, né, amor? Tem música que lembra a nossa história, né? Algumas coisas, a gente vai a alguns lugares que vai lembrando a nossa história. E eu tenho uma história com Jesus. E não que eu sou nostálgico, eu gosto das coisas, mas, cara, essas músicas fizeram parte da minha vida, da minha história com Jesus. Eu tenho uma história de amor com Jesus, sabe? E essa história está desde 96 da minha vida. Ele tem, sabe, cuidado, Ele tem me amado, e eu não tenho conseguido retribuir o amor ao pé que Jesus tem feito por mim, sabe? Então, quando eu ouço essas coisas, eu vou lá atrás, sabe? É impossível a gente não lembrar da onde Ele nos tirou. A minha história com Jesus é bonita, cara. Sua história com Jesus é bonita. E você sabe, a melhor notícia que nós podemos ter nessa noite, irmãos, é que ela ainda não acabou. Tem tantas coisas ainda que nós vamos vivenciar em Cristo ainda, sabe? Nós estamos vindo, né? Quem passou mal no jejum aí? 21 dias, 3 semanas. Quem deu mancada? Puxa vida, gordinha não é fácil não, viu? A gente vai tentando, né? Só eu dei mancada? Então eu estou pronto, eu falei da minha fraqueza então. Só eu, foi só eu mesmo, né? Mas olha, nós entramos agora, e nesses 21 dias de jejum, nós falamos a respeito de 21 dons, né? Que são 7 dons motivacionais, 9 carismáticos e 5 ministeriais. E eu gostaria de começar, esse não é o tema nosso nessa noite, mas eu não poderia deixar para trás e nem deixar de falar do dom que chancela todos esses. Já ouvi, eu já ouvi. Eu não poderia deixar de falar do dom de amor. Sabe, a Bíblia, Paulo fala algumas coisas sobre o dom de amor, eu quero ler lá com vocês, né? Está lá em, acho que é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, acho que é 13, isso mesmo, 13:1. Eu não marquei a referência aqui, só marquei o texto, e eu quero ler com vocês. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino.
quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. Irmãos, meus olhos, quase que eu não enxergo aqui, começou umas poeirinhas aqui. Falar de amor, irmãos, sabe, não tem como eu olhar para a minha vida, não tem como eu olhar para o que Jesus fez por mim, não tem como eu olhar para essa igreja, eu olhar para a vida de vocês, eu olhar para a Bíblia, eu ler a Bíblia e não enxergar o amor. E eu não estou falando desse amor que nós vivemos, né, esse amor que nós falamos que temos, mas eu estou falando o amor de Cristo, que é um amor incondicional, é um amor que ele transcende todo entendimento humano. A gente não consegue mensurar, sabe, esse amor de Deus por nós. Todos os dons, irmãos, eles não são para nós. Você vê que todos os dons aí que tem de cura, que a gente falou de profetizar, de ensino, todos eles, irmãos, servem para o outro. Os dons não nos salvam. Mas se tem uma coisa que vai chancelar esse amor, todos esses dons da nossa vida, é o amor. Porque a Bíblia fala que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada serei. Ainda que eu profetizasse, tudo isso vai passar, irmãos. Tudo isso serve aqui, para nós. Lá não vai ter isso, irmão. Lá eu não vou ter que ensinar ninguém, porque lá só vai entrar quem teve uma vida ensinável aqui. Sabe, lá não vai ter cura, porque todas as pessoas lá já estarão curadas. Lá não vai ter que expulsar demônio, porque lá não vai entrar. Mas a Bíblia fala que uma coisa permanecerá para sempre. No céu nós vamos continuar nos amando. E é esse amor de Cristo, sabe? A palavra diz que tudo que nós fazemos hoje, nós fazemos em partes. Nós olhamos a nossa imagem no espelho e nós não vemos como nós somos, mas a palavra diz que um dia nós olharemos para Ele e nós o veremos como Ele é. Sabe? O amor vai ser perfeito. Irmãos, então, tudo que nós buscamos nessa terra, irmão, tudo que nós almejamos, tudo que nós queremos, o amor nos traz uma motivação, irmão, diferente de tudo que nós buscamos como homem. O amor nos traz eternidade. Tudo que é eterno, o amor vai trazer para dentro de nós, irmãos. Nós não buscamos nada daqui. Os dons, né, as profecias, tudo isso que nós falamos. Pode abaixar um pouquinho aqui os retornos aqui em cima, viu, por favor. Tudo que nós buscamos, irmãos, a palavra diz que vai cessar. Então, o que nós estamos fazendo é buscar o amor de Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Amém? Eu gostaria, né, de começar e só para a gente dar início, falando do amor se tem um dom que nós devemos buscar, irmãos, incansavelmente, violentamente, sem cessar, com todas as nossas forças, é o dom de amar. Se você tiver esse dom, irmãos, é por isso que a Bíblia fala, né? Em teu nome, Jesus fala isso, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, cara, dons é só para cá, mas você não amava. Tudo que você fez foi para autopromoção, foi para se aparecer, foi para buscar, e nós estamos vendo, nós estamos vivendo uma época, irmãos,
Eu e a Fabi conversa muito a respeito dessas coisas, né, amor? Onde está parando a igreja do Senhor. E eu não quero fazer parte dessa igreja, por onde a Bíblia fala que os escândalos virão. E eu não gostaria que viesse pela minha vida. Sabe, nós estamos caminhando em alguns lugares, algumas linhas, sabe, fininhas, e a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente não estar usando o Senhor para se autopromover, irmãos. Por que eu quero pregar, se não for para te levar para onde eu estou indo, irmãos? Para que eu quero profetizar sobre a tua vida, se não for para te levar para o céu? Para que eu quero te curar, estender as mãos e curar você, para que você conheça o poder de Deus? Sabe, a gente está vendo o evangelho virar comércio, sabe? Likes, tudo é like. Eu até falei esses dias no live lá, né? As pessoas estão banalizando a intimidade com Deus. Esse dia eu vi um cara postou, cara. Eu não sei se é verdade, né? Mas no tempo de hoje a gente tem que acreditar em tudo, né? O cara com lençol no meio do mato, uma foto dele sozinho com Deus, postou no Instagram. Cara, qual que é a necessidade de eu mostrar minha intimidade com Deus? Expor intimidade, irmão, é pornografia. Irmãos, que nós possamos buscar o amor acima de tudo, amém? Título da mensagem dessa noite, irmãos: um lugar de descanso. Quem está procurando esse lugar? Eu acho que muita gente está procurando, mas esse título parece que eu estou procurando, mas eu não quero falar de eu estar à procura de um lugar de descanso. Eu quero falar de Deus estar procurando esse lugar, onde Deus possa encontrar um lugar, onde Ele possa repousar, onde Ele possa encontrar, porque Deus não está atrás de dons. Você acha que dons e maravilhas e milagres surpreendem Deus, irmãos? Acho que Deus está atrás de a igreja que faz mais milagres? Não, irmãos. Deus sonda a terra atrás de corações. Ele está atrás de coração, porque tem muita gente fazendo milagres, maravilhas e sinais com as motivações totalmente diabólicas. E Deus não está procurando isso. Deus está procurando um coração puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de coração, irmãos. Aqueles de mãos limpas e coração puro. Deus tem procurado esse lugar. Deus quer se mudar para um lugar. E eu quero falar um pouco disso nessa noite. Joel 2, 12 e 13. É o texto que eu vou usar essa noite. Todavia, ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em bondade, e se arrepende do mal. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo isso na nossa igreja hoje. Nós estamos convocando pessoas para esse tempo. É um tempo que requer mudanças drásticas, radicais na igreja, nas nossas casas, nas nossas vidas. Deus está convocando um povo, por quê? Por que você acha que nós estamos investindo tanto em jejum e oração? Eu, pastor Orlando, tenho conversado tanto a respeito disso, que nós não podemos deixar perder do meio da igreja. É por isso que, quando eu ouço essas músicas, Eric, eu vou lá atrás, porque muitas coisas mudaram, eu acredito, mas outras coisas não podem mudar. Uma vida de oração, irmãos. Deus está convocando uma igreja para orar, para prantear, para chorar, para fazer jejum. Para que Deus está querendo fazer isso com a gente, irmãos? E nós temos falhado. Vou me entregar de novo. Quem tem falhado em oração aí? Eu tenho.
Quem tem falhado em jejum, com pranto, com choro, irmãos, eu tenho falhado. E Deus me trouxe aqui nessa noite, Ele me incomodou há algum tempo já, para me falar a respeito disso, irmãos. Nós estamos prestes, olha se nós já não estamos vivendo tudo isso, dias terríveis, dias maus, irmãos, esse mundo não tem nada para nós estamos trabalhando, nós continuamos vivendo, estudando, tentando conquistar a nossa vida, mas a gente vê que parece que nós estamos lutando contra algo que nós não temos força para lidar, né? Financeiramente, irmãos, você vai no mercado, eu fico horrorizado, pobre só comia o quê? Ovo, meu irmão, virou, entendeu? Você comeu omelete, colocar 6 ovos no omelete, meu irmão, você é gringo. Sabe, irmãos, e as coisas vão melhorar? Eu não creio, eu creio no sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Esse mundo, irmãos, a palavra diz, o mundo jaz no maligno, as profecias dizem para nós que as coisas vão piorar, perseguição, irmão, nós não vivemos essa perseguição, embora seja que hoje está um pouco gritante, né? Mas, puxa, lá fora tem gente sendo morta, assassinada por Cristo, tem país aí que se pegar você com uma Bíblia vão te matar, se pegar você com a Bíblia instalada no celular vão te matar, você não pode. E nós aqui, cara, entendeu? Está achando que não está acontecendo nada. Tempos difíceis, irmãos, estão para vir. E tempos difíceis requerem de nós mudanças radicais. É por isso que Deus tem incomodado nosso coração, irmãos. O que vai nos proteger nesses tempos vão ser as nossas orações. Uma igreja junta, orando em um só corpo, um só propósito, um só coração. E eu não posso vir aqui, irmãos, e seria irresponsável de trazer uma meia-verdade para vocês. De falar que Jesus vai te curar. Ele vai te curar. Vai dar tudo certo na sua vida? Não vai. Sabe, a tua vida vai mudar, você vai... Cara, não crie expectativas nessas coisas, sabe? Porque quando vem as frustrações... Você sabe por que Jesus nunca se frustrou nesse mundo, irmãos? Porque Ele nunca criou expectativa em nada desse mundo. Ele teve amigos, andava com Ele, orava, mas a hora que Ele mais precisou, irmãos, abandonaram Jesus. Eles não conseguiram nem orar com Jesus. E será que nós olhamos para esse texto falando que Jesus subiu para o monte para orar, chamou Pedro, Tiago e João, e os 3 dormiram, e a gente fica falando, se eu estivesse com Jesus, cara, você não consegue orar 5 minutos. A gente começa, vou orar 15 minutos hoje, né? 2 minutos você está assim já, nossa, cara, não tem mais o que falar, passou 2 minutos, irmãos, a gente não está conseguindo ter tempo de qualidade com Deus. Tempos difíceis requerem mudanças radicais nas nossas vidas. O primeiro tópico que eu quero falar nessa noite, irmãos, tempos difíceis requerem foco. Mateus 24, 37 a 39 diz assim, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe, irmãos, nós estamos sendo consumidos pelo ordinário nas nossas vidas. O texto está falando que eles comiam. Qual que é o problema em comer, irmão? Tem problema em comer? Qual que é o problema em beber? Qual que é o problema em casar? Qual que é o problema de tudo? Tudo isso é lícito, irmãos. Tudo isso é lícito, mas isso não pode roubar o nosso foco, a nossa atenção daquilo que é verdadeiro, daquilo que está acontecendo. Nós estamos perdendo o foco por conta das coisas ordinárias que nós estamos fazendo, que é lícito. Mas nós não podemos tirar o foco, porque a palavra diz o que antecede a vinda de Cristo são os tempos de Noé. As pessoas estão
cada dia mais afundadas em um tanto de coisa, irmãos, nós não estamos percebendo. E a palavra fala que Noé fecha a porta, como a parábola das 10 virgens, né? Acabou o azeite da botija delas, e elas foram atrás. Irmãos, talvez esse ir atrás já seja tarde demais, o tempo é agora, irmãos. Não dá tempo para a gente ficar pensando, eu vou me consertar, já viu essas conversas? Eu vou me consertar com Deus, e depois eu vou me batizar. Irmão, você não tem que se consertar nada, você tem que descer as águas. Eu preciso fazer algumas coisas na minha vida para me casar, irmãos. Se você está em pecado, namorando, noivado, casa, irmãos, não dá tempo. Não dá tempo, irmãos. Não deixa o pecado dominar a tua casa, a tua vida, irmãos. Porque a palavra diz que Noé estava construindo a arca, e todo mundo vendo. Fechou a porta, e eles continuaram despercebidos disso. Eles perderam o foco naquilo que Noé estava fazendo. Mas eles só perceberam quando veio o texto fala, o dilúvio. Irmãos, nós só vamos perceber a volta de Jesus quando os céus já estiverem fechados. Você quer participar disso, irmãos? Eu não quero. Eu quero estar atento, irmãos. E é difícil. Eu estou falando de mim porque hoje eu vim aqui para queimar meu filme mesmo, cara. Sabe, cara? Porque a gente olha para o pastor, olha para os líderes, fala assim, esses caras, não sou, cara, eu sou que nem vocês, eu tenho as mesmas fragilidades que vocês têm, a luta, cara, que vocês têm, eu também tenho, cara. Só que eu sempre falo, sabe, irmãos, o nosso foco maior tem que ser Cristo. Cristo tem que ser suficiente na tua vida em tudo, sabe? Quem está procurando casar, irmãos, eu já falei isso aqui, eu vou falar sempre, irmão. Quem está procurando casar, não procura uma pessoa que seja apaixonada por você. Procura uma pessoa que seja apaixonada por Cristo. Se você encontrar essa pessoa, casa, irmão. Casa, porque uma pessoa apaixonada por Cristo, ela vai fazer tudo por você. Ela é capaz de dar a vida por você. Sabe, em Joel 2, 16 e 17, fala assim, saia o noivo da recâmara e a noiva do seu tálamo. Sabe o que o Joel está querendo falar aqui, irmãos? Qual que é o problema? Né? Está em núpcias ali e tal, o noivo com a noiva. O Joel está falando, para tudo que vocês estão fazendo. E vai orar, e vai clamar, e vai jejuar, e vai chorar, porque dias difíceis estão chegando. Sabe, nós estamos vendo muitos de nossos filhos aí, estou falando filhos da fé, filhos nossos na igreja, sabe, escapando das nossas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos colocando a responsabilidade da educação espiritual dos nossos filhos na tia da escolinha, dali. Não, a escolinha está aqui para auxiliar você. Você tem que ser o primeiro discipulador do teu filho, irmãos. Você precisa educar teu filho espiritualmente. Eu não estou falando nem de educação comum aí, do cotidiano, espiritual. Porque se seu filho for um homem de Deus, irmãos, o restante na vida dele vai ser perfeito. Ele vai ser um homem gentil, uma mulher gentil, um homem de caráter, uma mulher de caráter. E nós estamos preocupados na faculdade, na escola. Cara, na escola é onde as crianças mais aprendem coisa errada. O Noah às vezes vem em casa, né, amor? Na escola dele lá, cara, onde você aprendeu isso? Na escola. A gente está lutando com o mundo, irmãos. Porque lá a gente não escolhe quem senta na carteirinha com ele, lá quem estuda com ele, a gente não escolhe, irmãos. Mas o diabo está de olho nos nossos filhos. Porque ele sabe que se seu filho crescer forte, irmãos, vai ser mais um aliado no reino de Deus, irmãos, para chorar, para amar, para prantear. E nós estamos precisando erguer essa geração, irmãos. E eu falo assim com muito pesar, porque até então, hoje eu estou com 50 anos, até então eu nem pensava nisso. Mas esse dia eu parei para a Fabiana, eu falei assim, você já parou para pensar que eu já vivi mais da metade da minha vida?
que eu chego nos 100 anos, irmãos? Possivelmente não. Então, mais da metade da minha vida foi embora. E quanto tempo desperdiçado eu tive, irmãos. Não desperdice o tempo da tua vida, a gente está indo embora, irmãos. Sabe, nós estamos aqui, talvez, esse final de semana aconteceu tantas coisas. Esse final de semana faleceu uma pessoa que trabalhava com a Fabi, né, um acidente de carro. Ela tinha acabado de sair do encontro de família, um acidente que teve na Bocha ali. A moça que morreu trabalhava com eles lá, né, com a Michele, com a Fabiana. Cara, e eu falei para a Fabiana, na quarta-feira morreu um rapaz, um motoboy ali na John Boy com Transamazônica. Ele bateu na traseira do caminhão e morreu na hora. E eu falo para vocês uma coisa, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque todos os dias a gente sai de casa achando que vai voltar. Esse cara, ele saiu, ele estava saindo do serviço ali na reportagem, estava voltando para casa, ele trabalhou o dia inteiro, talvez deve ter brigado com o patrão ou não, sei lá o que aconteceu na vida dele. Ele estava voltando para a casa dele. Puf, era o último dia da vida dele, da moça. Estava com o marido dela está em estado grave, não sabe, o velório foi hoje, né, amor? Ele vai acordar, a mulher dele grávida de 5 meses, ele vai acordar sem a família dele, isso se ele voltar, porque ele está em estado grave. Irmãos, nós não sabemos nem o dia nem a hora. E quando eu estou falando de dia e hora, irmão, não é que Jesus vai voltar, porque Jesus voltou para essas pessoas. E quantas pessoas eles deixaram de abraçar, de dizer que amava, sabe, de pedir perdão, irmãos, isso me mexe muito comigo, sabe, porque eu posso sair amanhã de casa, está voltando hoje para casa, eu não sei, irmãos, eu não sei, nós pedimos proteção para Deus, Deus nos protege, sabe, mas ontem nós conversávamos sobre isso, né, amor? Por que isso aconteceu com ela? Ela era líder de jovem na igreja dela, sabe, a menina cheia de Deus, ela e o marido dela, cuidava de não sei de quantos jovens. Por quê? Eu não sei. Eu não sei, eu deixei de tentar entender Deus, eu não quero entender Deus. E o que eu faço então, Max? Eu te aconselho a fazer o que eu estou fazendo, é viver Deus todos os dias. Na minha vida eu tento viver intensamente, sabe? Eu não canso de... A gente, né, 35 anos de casado, 32, com 3 de namoro, 35 anos, a gente ainda abraça, beija na boca, né, amor? A gente sai junto, sabe? Irmãos, se vocês não fazem isso, irmãos... Às vezes a gente está na fila no shopping, lá esperando alguma coisa lá, e nós está agarradinho lá, eu fico olhando, eu falo para ela assim, ó, os outros acham que a gente é amante, porque, ninguém vai acreditar que o homem casado, mulher com 32 anos de casado, vai estar abraçado ainda, beijando, né? Sabe, eu abraço meus netos, eu falo para eles que eu amo eles, as minhas filhas não saem de casa, irmãos. Sabe, irmãos, eu não sei o dia, a hora, eu não posso deixar nada do que eu posso fazer hoje para amanhã, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e eu não vou entender Deus nunca, nessas situações. Por quê? Por quê? Eu não sei, irmãos. Eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu tenho que todos os dias acordar, abraçar, beijar, sabe, nunca saia da sua casa sem beijar a tua esposa, sem pedir. Agora mesmo, antes de eu subir, ela orou por mim. Cara, que delícia, cara, sabe, a gente tem compartilhado a nossa fé, eu e ela, compartilhado a nossa fé. O Noah, quando ele está em casa, é uma sessão de, cara, é tipo uma campanha que ele faz, né? Ele vai, vovô ora por mim, vovó ora por mim, vovô ora por mim. Eu falo, meu irmão do céu, o que está acontecendo com você? Você está em pecado? Que é tanta oração assim? Aí esses dias, ele não gosta de orações curtas, né? Ele gosta de orações longas, né? Às vezes a gente está cansado, está lá, é a terceira oração que ele está pedindo para a gente. Ele falou, não, vovó, eu gosto de orações longas, né? Aí vai lá o vovô fazer as orações longas. Esse dia, né, ele estava quase dormindo e foi lá pedir para me orar. Aí eu orei. Aí ele olhou assim para mim e falou, vovô, que oração maravilhosa. Deitou e dormiu. Pronto, era o que estava faltando. Sabe, irmãos, que nós possamos
fazer do nosso dia como se fosse o último dia. Viva esse dia que nós estamos vivendo. Sai hoje, entendeu? Mas estou sem grana, cara, sei lá, compra um pão com mortadela, senta na mesa com a tua mulher, cara, com seus filhos, cara, esquenta o arroz lá, sabe? Um ovo para 4, acho que, né, o preço de hoje acho que dá, né, um ovo para 4, entendeu? Mas, cara, tem a mesa com eles, tem a conversa, dá risada, porque a gente não sabe se eu vou estar aqui amanhã, irmãos. Eu sempre falo, sabe, a minha luta, irmãos, é que quando eu vá embora, todo mundo vai, né? Eu acho que sim, né? Tem nenhum vampiro aqui, vive para sempre. Nós vamos morrer, a carne morre, né, irmãos? E o meu temor é que quando nós passamos dessa para outra, né, como diz o outro, irmãos, que nós não sejamos alívio na vida das pessoas. Tem muita gente que morre que é alívio para a família, só dá trabalho, ruim. Tem gente ruim, irmão, é um alívio. Mas eu não quero ser o alívio. Eu quero que as pessoas sintam a dor, sabe, a falta. Puxa. E essa falta que nós vamos fazer, nós vamos deixar alguma coisa para eles. A falta que a família vai sentir quando você for, vai ser sempre suprida por Jesus. Ele é suficiente para tudo, irmãos. 2, tempos difíceis são reais na vida da igreja. Sabe, Paulo fala uma coisa, irmãos, lá em Atos 20, 22, 24. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Irmãos, a nossa vida está muito preciosa aqui. Nós estamos achando que a nossa vida, nós cuidamos tanto, nós criamos uma redoma ao nosso redor, para que nada dessas coisas nos atinja. E Paulo está falando uma coisa aqui, ó, nesse mundo, ele estava indo para Jerusalém, e ele só tinha uma certeza. O que esperava eles lá? Tribulações e açoites, prisões. Irmãos, é por isso que essas pessoas, esses homens do passado, eles nunca se frustraram com nada, irmãos. Porque eles sabiam que nesse mundo não tinha nada para oferecer para eles, a não ser isso. Sabe? E nós temos como sucesso nesse mundo, irmãos, o sucesso nesse mundo está nos likes. É por isso que essa molecada está desesperada. Hoje, eu não sei vocês, mas, cara, a gente vai procurar um pedreiro, não tem, é tudo tiozão que está trabalhando, mecânico, é tudo tiozão, cara, ninguém, você pergunta para a molecada, a Fabiana trabalha com as crianças, lembra? O que você quer ser? YouTuber. Todo mundo quer ser YouTuber, todo mundo quer like, e quando o like não vem, o que acontece? Cara, aí cria essa geração depressiva, ai meu Deus, entendeu? Vivendo do auxílio dos, sei lá, como é que chama isso aí, de quem não gosta de trabalhar, né, cara? A gente viver de auxílio, irmãos, tem que ser por um tempo, a gente não pode aceitar isso, nós somos de Deus, irmãos. Paulo fez tendo um tempo. Nós temos feito algumas coisas, né? O pastor Hernando tem conversado, né? Pô, o que eu estou fazendo hoje, cara, eu não estou nesse mundo para isso. Mas eu estou fazendo tenda, porque eu sou o provedor da minha casa. Sabe, tem funções dentro de casa, você não pode terceirizar. Fabiana trabalha também, ela me ajuda. Meu Deus. Mas pensa, cara, cabe a nós, homens, cadê os homens aqui, ó? Provedor somos nós. A gente está transferindo isso tudo para a mulher, né? Não, sou eu. Se faltar alguma coisa na minha casa, a culpa sou eu, é minha. Como diz o Noah, você que é culpado. Irmãos, Paulo está falando, né? O padrão para nós aqui de sucesso é a igreja cheia. Se a igreja é cheia, se a igreja tem um prédio bonito, se a igreja tem telão, se a igreja... Cara, isso não é sinônimo de sucesso. Ou você quer dizer que a igrejinha nas periferias de madeira ainda, que tem 8 irmãozinhos ali de joelho orando, elas também... Irmãos, nós precisamos parar de ter esse padrão do mundo, porque o padrão do mundo dentro do evangelho, ele não cabe, irmãos. Porque nós vivemos o evangelho não pelo resultado.
O resultado não faz parte daquilo que nós fazemos. O resultado é com Deus, é com Cristo, é com o Espírito Santo, irmãos. Nós estamos aqui em obediência. Às vezes nós vamos atravessar o deserto para falar com uma mulher, entendeu? Uma mulher. Talvez hoje um pastor não atravessaria um deserto para falar com uma mulher, entendeu? Quanto que eu vou ganhar? Vai colocar gasolina no meu carro? Qual vai ser a oferta minha para mim ir lá? Jesus atravessou a pé, foi sozinho, irmãos. A palavra diz que Jesus entrou em Jerusalém, ninguém deu ouvido a ele, e ele sai e chora sobre Jerusalém, irmãos. Jesus me mostra uma coisa nesse texto, que nós sejamos obedientes. O resultado é com Ele. Se der, amém. Se não der, eu fui obediente. Deus está amassando a gente aqui, né? Nós temos feito pregações, né, pastor? Tantas coisas aí. E assim, sabe, irmãos, a gente sente algumas coisas, mas nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, sabe por quê? Porque eu não estou aqui por conta de resultado, eu estou aqui por obediência, irmãos. Quem vai fazer em vocês é Cristo, é o Espírito Santo. Sabe, like não define uma pessoa. Ah, é porque eu postei lá, puxa, o pastor não deu joinha. Meu irmão do céu, vai se tratar, cara. Vai se tratar. Sabe qual que é o padrão da Bíblia? O padrão da Bíblia está lá em Hebreus 11, sabe? Que diz assim, ó. Eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, vendo de longe, confessando que não eram deste mundo, peregrinos nessa terra. Sabe o que diz mais? Outros experimentaram açoites, outros experimentaram escárnios, outros receberam cadeias e prisões, outros foram apedrejados, outros cerrados ao meio, a fio de espada, desamparados, maltratados. E o texto termina: homens pelos quais o mundo não era digno de recebê-los. Que padrão é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Um monte de gente fracassada aqui. É isso. O padrão da Bíblia é outro, irmãos. Jesus morreu como um homem fracassado. Cruz era para pessoas fracassadas, irmãos. Mas o texto fala de Jesus, né? Eu venci o mundo. E a gente tentando vencer nesse mundo, irmãos. Irmãos, o mundo só tem ódio por você. Afronta. Verdadeiros homens de Deus, irmãos. Eu acho que eu jamais vou receber um título desse, irmãos. Por conta da fraqueza que é a nossa geração. Homens pelos quais o mundo não era digno de recebê-los. Uau! Estamos valorizando demais a nossa vida, irmãos. Esses homens não valorizaram nada. Eles sabiam o que esperavam eles. E eles não ficaram aí, não corto minha cabeça, pelo amor de Deus, o que eu faço? Cara, não. Paulo sabia que ele ia para lá e ia para morrer. E se a gente souber disso, irmãos, nós vamos fugir, né? Que geração. Eu estou falando de mim também, tá, irmãos? Fala, pô, o cara quer te matar ali, meu irmão. Eu sou gordinho, é difícil esconder, mas eu ia dar um jeito, cara. 3, tempos difíceis requerem uma mensagem na totalidade, sem meias verdades. Sabe, nós vemos em Atos uma igreja poderosa. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem que aqueles homens ouviram, elas eram integrais. Era o evangelho verdadeiro, puro. As pessoas vendiam tudo. Nós queremos ser a igreja primitiva, irmãos. Eu sempre falo, sabe, quer ser igreja primitiva? Começa a vender na tua casa, para repartir com os que não têm. A gente vai fazer isso? Sabe por que a gente não vai fazer isso? Porque nós não somos a igreja primitiva, irmãos. Nós somos a igreja derradeira, a qual estamos preparando os caminhos para a volta de Jesus. Os tempos são outros, amém, irmãos, amém. Mas a Bíblia fala que em tempos difíceis, irmãos, as coisas se tornariam intensas, densas, trevas, irmãos, como nunca vista em outro tempo, no mundo todo. Mas a Bíblia fala também que nesses tempos difíceis se ergueria uma igreja forte, poderosa, gloriosa, como nunca vista na terra ainda, irmãos. E nós fazemos parte desse tempo.
Aonde vai se erguer essa igreja poderosa, gloriosa, irmãos? E é o que Deus está requerendo de nós nesses dias: jejum, oração, pranto, choro. Sabe, irmãos, viver uma geração que você fala assim: cara, a gente está vendo tudo desmoronar, e está bem, está tudo bem. Não está bem, cara, não está bem, não está bem. E quando não está bem, nós precisamos nos ajoelhar. Sabe, irmãos, antigamente, hoje você nem vê mais. Antigamente você via as tias do coque, né? Hoje está quase extinta a tia do coque, está entrando em extinção. Deve ter alguns exemplares, né? Que nem eles falam dos bichos aí. Irmão, você olhava no joelhinho, olha, um dia se a minha mãe vier aqui, olha o joelhinho da minha mãe, preto, entendeu? Parece que ela anda de joelho para a casa inteira, cara. Mas ela continua. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho uma mãe que ora. O que eu falo em oração, a minha mãe, ela me manda assim, sabe, durante o dia, madrugada: ó, filho, olhando por você. Eu olho, eu falo: meu Deus do céu, até quando, né? Até quando eu vou ter alguém que ore por mim? E eu vejo assim, cara, puxa, nós precisamos nos erguer para substituir essas pessoas da intercessão. Todo movimento de avivamento, irmãos, foi feito por um homem, sabe? Sei lá, os movimentos protestantes, aí um homem, mas atrás desses homens tinha centenas, dezenas de intercessores, irmãos. Nós precisamos ser essa geração de intercessores, pessoas que oram de verdade, sabe? Pessoas que têm a coragem, irmãos, a coragem de pregar a verdade. Sabe, as pessoas estão ficando na igreja, irmãos, cheia de problemas, cheia de pecado, e a gente não tem coragem de falar que ela está em pecado, porque ela vai embora. Irmãos, de verdade, se tiver alguém aqui, não queira ser meu discípulo, porque se você for meu discípulo, cara, você vai ter que escutar essa verdade, você vai embora, mas com a verdade. Porque se eu não te falar a verdade, quem vai ser cobrado vai ser eu, líder, discipulador. Para de ficar passando a mão, sabe, falando, você sabe que o cara está errado, você sabe que o cara está em pecado, e você tem medo de, sabe, eu não estou falando para você ser uma coisa ruim na vida do cara, mas com amor, com sutileza, irmãos, pedindo auxílio do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Não deixa a pessoa ficar aqui dentro achando que ela está indo para o céu, irmãos. Está cheio de gente na igreja achando que está indo para o céu e vai para o inferno. O culpado vai ser, eu vou falar que vai ser você, o discipulador. Se você sabe do pecado do teu discípulo e você não toca nesse assunto, irmãos, vai ser cobrado de você, vai ser cobrado de mim. Chega de meia-verdade na vida das pessoas, chega. Está na hora da gente viver uma igreja intensa, de verdade, verdadeira, pessoas verdadeiras. É por isso que é cheio de mimimi nas igrejas por aí, irmãos. Aqui não tem disso, né? Eu vou embora daqui porque, falou que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Nem vou falar o quê, senão as pessoas acham que eu estou jogando indireta. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Irmão, não pode. Não pode. Nós não somos uma igreja legalista, irmãos. Nós não estamos atrás de seu dízimo, irmão. Nós não estamos atrás de dinheiro, nós não estamos atrás de sucesso, de tempo grande. Não, irmãos. A função dessa igreja, irmãos, a nossa função aqui como pastor é te levar para o céu, irmãos. Eu não quero nada de vocês, eu só quero chegar lá e ver vocês lá junto comigo. Sabe, as pessoas hoje procuram construir impérios, né? Está cheio de império aí, império, eu não vou falar os nomes das igrejas aí, hoje está transmitindo, não sei, cheio de império. Você sabe o que a gente aprende de império, amor? Todos os impérios acabaram, Império Romano, cadê o Império Romano? Cadê o Império Assírio? Cadê o Império do Egito, irmãos? Sabe por que o reino de Deus continua? Porque é reino. É reino, nós estamos atrás de um reino, e o reino, Jesus falou, o reino dele não é desse mundo, nós não estamos construindo algo, irmãos, para cá, é para lá. Se a nossa construção está aqui, irmãos, sabe, eu não lembro quem falou isso aí, eu acredito que, o Marquinhos vai lembrar, Marquinhos, tudo que nós tocamos não é eterno, nós estamos mexendo, construindo coisas que não são eternas. Tudo que nós tocamos, seu carro, sua casa, tudo não é eterno. Esse corpo aqui, não é eterno. Tudo que nós tocamos não é eterno, irmãos. E o que nós estamos construindo o depósito no céu?
Qual é o depósito que nós estamos fazendo daquilo que é eterno, irmãos? Aquilo que nós não vemos, não sentimos, não colocamos a mão? Muito pouco. A nossa conta, como é que está a nossa conta, nosso saldo bancário lá no céu, irmãos? Mas nós estamos preocupados com a nossa conta aqui. Nós estamos preocupados, e eu não falo que isso está errado, tá, irmãos? Eu não falo que isso está errado. Continue construindo mesmo, mas que isso não seja a coisa mais importante na tua vida. Não coloque todo o seu foco, toda a sua força naquilo que não é eterno, irmãos. Nós trabalhamos, fazemos tudo para deixar uma herança para os nossos filhos, para deixar uma casa, para deixar alguma coisa para eles, né, para eles continuarem. Irmãos, eu acho tudo isso lícito. Eu e a Fabiana está se organizando para isso, né, amor? Para a gente já começar, estamos começando a pensar nessas coisas aí. Começamos tarde ainda, mas nós estamos pensando nisso. Mas a maior construção que nós podemos fazer na vida das nossas filhas, dos meus netos, da minha família, irmãos, é a construção no céu. É construir algo no coração deles que não vai passar, vai ficar, irmãos. Não vai terminar em mim. Não vai acabar no Max acabou, pronto, acabou. Os filhos, cada um foi para um canto, sabe? Esses dias eu estava lendo a respeito desses avivalistas que tiveram aí, a história dos filhos deles. Os filhos de John Wesley, irmãos. Cara, os filhos de John Wesley tiveram muitos problemas no casamento, irmãos. Você não escuta nada deles. Irmãos, nenhum sucesso nesse mundo compensaria o fracasso na nossa casa, no nosso legado, irmãos, na vida dos nossos filhos, da nossa família. Nenhum sucesso vale a pena, irmãos. Você pode deixar uma herança, um império aqui, assim como eu falei, um império aqui para os seus filhos, irmãos. E você vai estar lá na expectativa, no grande dia do Senhor. Vai ser grande e terrível dia do Senhor, assim diz lá em Joel. Sabe por que grande e terrível? Grande para alguns, porque eu vou estar lá, irmãos, esperando, estou lá, junto. Vocês vão estar também? Para nós vai ser grande, mas para muita gente vai ser o terrível dia do Senhor. Porque a porta se fechou, irmãos, não dá mais tempo. Por isso que Joel fala em 2 dias, aí no mesmo dia, que o dia do Senhor será grande e terrível. Grande para alguns e terrível para outros. E você já pensou, eu estar lá esperando, irmãos, e as pessoas que eu deveria ter cuidado desse depósito eterno na vida delas não chegam? Quão triste vai ser isso aí, irmãos. Eu termino aqui. Tempos difíceis requerem o Espírito Santo. Irmãos, esses dias eu estava conversando com o pastor Hernando, né, pastor Hernando? Eu nunca tive tanto na dependência do Espírito Santo que nem eu estou nos últimos dias. Algum tempo da nossa vida a gente vai vendo por força, né? Eu sempre falo para o pessoal lá em casa, né, que nós precisamos ser racionais em algumas coisas, né? Mas, sabe, quando você não está conseguindo, você precisa do Espírito Santo, irmãos. Você sabe o que é pecado, você sabe que está errado, sabe algumas coisas assim nas nossas vidas, sabe? Eu não estou falando, cara, às vezes palavras atravessadas, sabe? Irmãos, eu preciso do Espírito Santo. E Ele tem me ajudado. Tempos difíceis requerem o Espírito Santo, irmãos. Nós estamos nos preparando para esse dia. Joel 2, 28 e 29 diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Sabe o que Joel está dizendo aqui? Serão dias tensos, intensos, cheios de treva. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. E nós estamos adormecidos, a igreja está adormecida de uma forma geral. Eu não estou falando de ninguém aqui, nem de placa de igreja, nem da nossa igreja, irmãos. Mas no aspecto geral, a igreja está adormecida. Muitos dormem, irmãos. E a Bíblia está falando que nesse dia, o Espírito Santo vai derramar dele sobre toda a carne. Ele está falando que é sobre todos os povos, sobre toda etnia. É sobre a igreja que ele está falando isso. E a igreja que dormia, ela vai despertar.
Nós estamos aqui por um despertamento do Espírito Santo em nós, irmãos. Um despertamento do Espírito Santo sobre essa igreja, irmãos. Nós estamos clamando, jejuando, orando. E eu convoco a igreja nessa noite, irmãos, a chorar para que haja um despertamento da igreja, irmãos. Porque a palavra diz a respeito do batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós. Mas esse avivamento que Joel está falando aí, é um derramamento do Espírito, é sobre nós, é conjunto, é coletivo, é sobre todos nós, sabe? Eu estou cansado de vir na igreja, onde sinais e maravilhas, deveria ser o ordinário dessa igreja, cura todo dia, irmãos, esse é o ordinário do Espírito Santo, e nós viemos aqui, nós estamos aqui convencidos que nada disso vai acontecer, irmãos, vamos ser inconformados com tudo isso. Nós precisamos vir aqui, as pessoas precisam ser curadas, ser salvas, ser libertas, famílias transformadas, e isso é o ordinário do Espírito Santo. Só que quando ele vem, nós estamos vivendo o Espírito dentro de nós, mas quando ele vem sobre nós, irmãos, isso acontece todo dia, toda hora, vai ser o cotidiano dessa igreja, irmãos. Essa porta aí é o lugar onde vai entrar órfãos entrarão nessa porta, irmãos, e você sabe o que eles estão atrás? Eles não estão atrás de uma boa palavra, de um bom louvor, eles não estão atrás disso, eles estão atrás de nós abrirmos as nossas portas das nossas casas, dos nossos lives, e nós vamos mostrar para eles o que é uma família de verdade, o que é ser um pai de verdade, o que é ser mãe de verdade, o que é ser um filho de verdade. Nós vamos pregar, nós vamos mostrar para eles o que é ser igreja de verdade, irmãos. E nós não vamos convencê-los com palavras persuasivas, não, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo, mas eles vão ver os nossos atos do Espírito Santo sobre essa igreja, irmãos. Deus procura um lugar para descansar e repousar. Ele não está procurando lugares onde possa ser uma pousada, onde Ele vem, passa domingo aqui com a gente e vai embora. Não, Deus está procurando um lugar onde Ele possa descansar, uma morada, aonde Ele vai mudar. O avivamento, quando vem sobre a igreja, irmãos, Ele não vem sobre pessoas, Ele vem sobre uma cidade, Ele muda a história de uma cidade, de um estado, de um país, irmãos. Nós queremos que Deus mude geograficamente para Campinas. É o Espírito Santo sobre nós, irmãos. É o que Joel está falando aqui, de uma igreja gloriosa, irmãos, onde nós não vamos negociar princípios, caráter. Deus vai impedir, irmãos, aonde Deus lá atrás deixou e dons acima, unção, embora, irmãos, hoje a nossa unção não vai mais longe do que o nosso caráter. As pessoas estão cansadas de ver essas coisas, irmãos. Sabe, nós ficamos atrás de coisas, olha lá tem um movimento, ali tem outro aqui, irmãos. Eu não deixo ninguém colocar a mão na minha cabeça que eu não conheço, irmão. Eu não deixo. Vocês deixam, problema seu. Eu não deixo. Porque, cara, sabe de que eu recebo palavra? De que eu conheço. Porque a palavra diz que uma fonte não pode jogar duas águas. Ou ela é má, ou ela é boa. Ou ela é salgada, ou ela é doce. Sabe, irmãos, está cheio de gente aí, a gente não conhece as pessoas da internet, irmãos. Por isso que eu gosto de ouvir pessoas daqui, pessoas que eu convivo, porque eu olho, o cara quer falar de casamento para mim, que a casa dele é totalmente destruída. Eu fiquei sabendo de umas histórias, né, amor, esses dias aí, misericórdia, cara, misericórdia, onde está chegando a igreja do Senhor, pastores caindo, igrejas dividindo, irmãos, e nós estamos aqui atrás do quê? O Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo sobre nós, irmãos. Deus quer mudar, Deus quer encontrar esse lugar de descanso. Eu quero terminar com algo profético nessa noite. Eu vou pedir para as crianças descerem, em nome de Jesus. Sabe, eu termino aqui falando de Jeremias, irmãos. Jeremias estava lá se lamentando. E Deus chega para Jeremias e fala para Jeremias assim: Jeremias, estou procurando alguém que possa chorar comigo.
alguém que possa interceder por o tempo que virá. Irmãos, o tempo que eu estou falando pode ser que não venha para nós, mas eu estou muito preocupado com as minhas filhas, muito preocupado com vocês, muito preocupado com os meus netos. E Deus chama Jeremias para prantear, para orar pelos cativos da Babilônia, algo que aconteceria 70 anos depois, irmãos. Eu quero convocar essa igreja, irmãos. Deus está procurando pessoas de coração, para que venha chorar, prantear, por essa próxima geração, irmãos. Se há um treinamento que nós possamos fazer nessa noite, é chorar. Faz quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Eu não estou aqui querendo ser emotivo na vida de vocês, porque essa palavra não vai ser para todos. Eu tentei procurar quantos cativos tinha na Babilônia, e é meio controverso, né? Alguns falam que eram milhões, e eu acredito, eu vi um texto que fala que eram 5 milhões de pessoas, e quando foi dado o desafio para construir o lugar aonde Deus descansaria, aonde Deus repousaria, irmãos, dos 5 milhões de pessoas só voltou 50 mil. Deus está procurando 50 mil pessoas que estão dispostas a atravessar o deserto e construir esse lugar para Deus, o lugar aonde Deus possa encontrar corações e chorar, sabe, irmãos, o que eu quero nessa noite é que você sinta o peso, irmãos, de você estar aí cuidando da tua vida, irmãos, e olhar para a cara do teu filho, cuidar da cara dos teus filhos espirituais, da tua esposa, irmãos, e perceber a possibilidade de você entrar no céu sem ele, irmãos. Você está esperando eles ali, eles não chegarem. Você sabe o que tirou os judeus do cativeiro, irmãos? Foram as lágrimas, as orações de Jeremias. Sabe, quando eu não estiver mais aqui, o que eu estou falando é quando eu não estiver mais aqui, irmãos. Eu estou pensando, o que vai proteger minhas filhas? O que vai proteger? Eu sei que o Espírito Santo está aqui, mas a palavra diz que Deus recolhe as orações dos santos. As lágrimas dos santos estão sendo recolhidas. E no dia que as minhas filhas precisarem, o dia que os meus netos precisarem, ter um depósito no céu, onde Deus vai pegar aquela taça e vai derramar sobre eles, porque eu não estou aqui. Mas o que vai ficar vai ser as minhas orações, irmãos. Vai ser as minhas lágrimas. Essa geração não vai sucumbir, porque nós somos a geração que vai se erguer em choro, em pranto. Eu quero que você pegue seu filho, fique de pé, se o louvor puder subir. Eu quero que você olhe para a cara do teu filho, para o rosto da tua esposa, do teu esposo, do seu discípulo, irmãos. E pense na possibilidade de você viver uma eternidade sem ele. E eu estou colocando todo esse peso em você mesmo. Ah, Max, minha filha não está aqui. Lembra dela, põe a foto dela no celular. Meu filho não está aqui. Irmãos, eu estou convocando a igreja nessa noite para nós chorarmos. Olhe para a carinha do teu filho, do teu neto. Deus está procurando pessoas dispostas a chorar, irmãos. Se você faz tempo que não chora, irmãos, o Espírito Santo quer te pegar nessa noite. O Espírito Santo quer te pegar nessa noite, irmãos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Eu não sei, irmãos. E eu me preocupo, sabe? O que vai ser minhas filhas sem o papai? Porque minha filha mais velha tem 31 anos, irmão. E quando ela está com dificuldade, ela corre aonde, amor? É no papai. Eu pensei que ia parar isso, sabe? Mas 31 anos ainda ela encontra um lugar de repouso em mim. Irmãos, eu não sei até quando eu vou estar aqui, mas o que vai proteger as minhas filhas vai ser as minhas lágrimas, vai ser o meu choro, vai ser as minhas orações. Eu não vou terceirizar aquilo que o Espírito Santo mandou eu fazer. É para mim fazer. Jesus, nos perdoe por tantas vezes nós negligenciarmos
aquilo que o Senhor confiou a nós. Nós somos a geração a qual o Senhor está escolhendo para que pranteie, para que chore, para que convoque a congregação a fazer jejuns e orações, sabe, irmãos? Nós vemos igrejas aí fazendo campanha para você ganhar um carro novo, não, irmãos, se nós tivéssemos que fazer uma campanha aqui, irmãos, a campanha que eu quero fazer nessa noite é que o Espírito Santo nos batize com o amor. Amor, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos amar de verdade. Não é o amor que esse mundo oferece, é o amor de Cristo. Clame a Deus, chore, olha para a cara dele, olha para a cara dela. Pense na possibilidade de você não estar aqui sempre para proteger eles, e o dia que você faltar, ele vai lembrar desse dia em que suas lágrimas estão sendo recolhidas por Deus, e no dia oportuno, no dia que ele precisar, Deus vai derramar essa taça de lágrimas, de orações sobre eles. Deus nunca vai esquecer as suas orações, irmãos, embora nós possamos até ir embora desse mundo. Sabe o que vai ficar? As nossas orações, irmãos, as nossas lágrimas. É por isso que Deus, o Espírito Santo nesses dias tem nos incomodado a chorar. Chora, irmão, chora na presença do Senhor. Se você fala em línguas, fale em línguas. Paulo diz que quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Fale com Deus nessa noite. Oh, raia candaralabasei, quem dererelabalabassou, ei, quem teteteralababalacondorololobacê. Espírito Santo, nós não queremos ser enganados, Pai. Nós queremos ser como Pedro fala lá em Atos, que quando vieram os movimentos, Pai, nós percebamos e tenhamos o discernimento para saber o que é teu, o que não é. E Pedro, quando olha no Pentecostes, ele fala: isso é aquilo. Nós queremos perceber a tua presença. Aumenta a tua presença nesse lugar, traz consciência da tua presença nesse lugar, porque o Senhor está aqui. Ei, quem tereis? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo.
Deus está convocando construtores nessa noite. E você sabe o que é ser construtor, irmãos? Construir é a mesma coisa que cuidar dos seus filhos, dar destino aos seus filhos, cuidar da tua esposa, irmãos, pagar suas contas certinhas, que a tua palavra seja sim ou não. Chega de mentiras. Nós devemos ter um coração ensinável. Nós devemos confrontar as pessoas em amor, amar tanto as pessoas, mas tantos, que ser imaginável na nossa mente viver uma eternidade sem elas, irmãos. Isso é construir algo no Senhor. Deus está procurando construtores onde nós vamos construir um lugar aonde Ele queira ficar, aonde queira repousar. E quando Deus vem no lugar, geograficamente tudo muda ao nosso redor. A nossa casa muda, o nosso bairro muda, a cidade muda. Deus procura um lugar onde Ele possa repousar. É entrega, é rendição. Sabe, irmãos, eu estou falando de saudade do lugar de onde eu vim, irmãos. Eu já preguei isso aqui. Saudade de nem sei o que. Sabe que saudade bate no nosso coração? É do lugar de onde nós viemos, irmãos. Eu vim do coração de Deus. A palavra diz que nós nascemos em Deus, antes da fundação do mundo. É por isso que quando nós falamos de céu, nosso coração se despedaça, irmãos. É saudade daquele lugar novamente, porque eu vim de lá e é de lá que eu quero partir. Nós estamos vivendo um tempo onde o fim se encontrará com o início, porque Jesus Cristo é o fim em tudo. Nós procuramos o fim em outras coisas, não, Jesus Cristo é o fim em tudo e em todos. Nós não vamos encontrar nada em ninguém, em lugar nenhum, irmãos. Cristo é o fim de tudo e todos. Espírito Santo, nos traz sensibilidade ao Teu toque nessa noite. Eu peço o batismo de lágrimas nessa noite, batismo de lágrimas, batismo de oração, de caráter, Senhor. Eu não estou aqui, Senhor, eu nunca vou subir aqui pedindo chave de carro, não, Senhor, pedindo conta bancária para ninguém, Pai. Eu não fui chamado para isso, Pai. O nosso chamado é a eternidade. A eternidade, busca a eternidade. Sabe o quanto você terá de Deus, irmãos? É o tamanho da tua sede. Que nós sejamos batizados nessa noite com uma sede, irmãos. Uma sede. Deus vai ser do tamanho da tua vida, o tanto que você tem sede dEle. Coloca sede em nós, Senhor. Põe sede, Senhor, na tua igreja. Aracandaralabacei. Nós não queremos ser a igreja, irmãos. A palavra diz que certo tempo Jesus estava junto aos sacerdotes. A Bíblia não cita, mas era uma tradição religiosa, onde eles pegavam água e jogavam no altar, simbolizando o rio de Jeremias. Só que eles não perceberam que o próprio rio estava ali, irmãos. Nós corremos o risco do rio estar aqui, fluindo dentro da igreja, e nós não percebemos, não sentimos ele. Espírito Santo, nos batiza com essa sensibilidade da Tua presença. Aumenta a Tua presença no nosso meio. Chore as famílias, chore os sacerdotes. Vamos se indignar, irmãos. Nós não queremos que um só se perca das nossas casas. E mesmo que eu não esteja mais aqui, o que vai proteger os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração, será o clamor, Senhor, que nós vamos deixar. O Senhor nunca esquecerá do clamor de um justo, Senhor. Nos leva a esse lugar. Vem, Senhor, nessa noite e faz aquilo que nenhum homem pode fazer.
Há anos nós estamos aqui falando, o Senhor pode vir em questão de segundos, convencer todos eles, Pai, da Tua presença, da salvação, eternidade, de compromisso, daquilo que é pecado nas nossas vidas, Pai. Vem, Espírito Santo, derrama fogo, sopra o vento nesse lugar. Nós queremos o Teu Espírito. A palavra diz que Jesus tinha um Espírito sem medida. Qual é a nossa medida do Espírito Santo nas nossas vidas? A palavra diz que Jesus era sem medida. Então existe medida, nós queremos o Espírito Santo sem medida nessa noite. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar com os construtores aqui, tá? Que nós não sejamos, né? O Ada sempre fala isso para mim, né, Ada? Nós somos tão emocionados, né? Tudo é emoção para nós, né? Caçadores de emoção, que nós não sejamos emocionados, irmãos. Nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos fazendo nessa noite, do clamor que nós estamos derramando hoje nessa noite, das lágrimas que nós estamos derramando nessa noite. O que salvará, o que vai tirar essa geração do cativeiro da Babilônia, irmãos, vai ser as nossas orações. Nós estamos orando, chorando por algo que nem aconteceu, mas nós estamos profetizando que as nossas orações farão a diferença lá na frente na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Faz assim com a sua mão, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Irmãos, está terminado, vá em paz.